para você ver se você está sendo eficiente. Eu sei que as vacas estão emprenhando e criando bem. Sim, eu sei que está girando bem, mas é bom ter em números pra gente saber. Eu já venho de uma família que a mulherada tá na luta diária ali. Tanto minha mãe, como minhas tias também. Então eu já cresci nesse meio. Meu avô e minha avó, eles tiveram 8 filhas e 2 filhos. Então já veio a mulherada. Desde criança, né? Eu já via minhas tias trabalhando, eu ajudava. Ir atrás dos objetivos, né? Colocar umas metas e correr atrás, né? Vai ter dificuldade, vai. A gente sabe que nada é fácil, né? Mas assim, tem que correr atrás, dar a cara pra bater às vezes. Tem que sempre tentar. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com a Marielle, uma produtora que carrega um orgulho da pecuária, trabalhar com sua família. Marielle, seja bem-vinda ao Nota do Leite podcast. Oi, Jéssica. Agradeço o convite e tudo e por poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho da nossa família. Marielle, então vamos começar contando um pouquinho da trajetória de vocês, né? Como que vocês começaram na atividade, você principalmente. Então, né, na verdade, meus avós já trabalhavam com leite, né? Aí minha mãe, quando casou, também tem a propriedade deles, né? E ali eles começaram, né? Meu pai e minha mãe ali com suas 2, 3 vaquinhas ali, né? E foi em 1987, né? Que eles começaram. Então eles foram indo aos poucos ali, tirando leitinho na mão ainda e tudo, né? E daí com o passar do tempo, em 1990, eles compraram ordenha. E daí eu e meus irmãos também, a gente já foi nascendo ali. E a gente sempre teve nesse meio, né? Desde criancinha. Então não tinha muita escolha ali. Nós gostava já desde pequenininho de sempre estar junto, de estar mexendo com as vacas, de tentar ajudar o que a gente conseguia, né? Daí tanto na minha casa, como na casa dos meus avós, né? A gente sempre estava envolvido nesse meio, né? Então a gente foi crescendo e eu falo que a gente, quanto mais crescia, mais responsabilidade tinha, né? Então, quando ia crescendo, ia fazendo mais alguma coisinha ou outra ali, a gente foi gostando e tá até hoje. Você falando isso me lembrou porque os meus pais também são produtores de leite. E eu era responsável pelo bezerreiro. E tinha alguma coisa assim que você e seus irmãos eram responsáveis ali da atividade que... Quando a gente era mais criança também, a gente ficava mais com a parte das bezerras e tinha as galinhas também, né? Pra tratar, né? Não era só as vacas, né? Então a gente tratava tudo ali, né? E às vezes, antes de ir pra escola, a gente tratava tudo, os bezerrinhos, as galinhas e tudo, e ia pra escola, né? Estudava e tudo. Voltava depois e voltava lá pra ajudar na atividade. Mas assim, as bezerrinhas era sempre nossa de cuidar delas quando a gente era criança. Que legal. E assim, pra gente entender então, hoje vocês trabalham em família, né? E como que é mais ou menos essa divisão, né? Hoje eu sei que trabalha você, seus irmãos, como que funciona a divisão dentro da propriedade? Então assim, por um longo tempo, né, foi só a família, meus irmãos, né? Eu tenho uma irmã e um irmão, e meu pai e minha mãe, então foram anos só a gente se virando, né, que a gente brinca. Daí, com o passar do tempo, a gente viu que estava ficando meio puxado, assim, foi aumentando o número de animais, tudo, né? Então, a gente teve que contratar um funcionário, né? Então, hoje a gente já tem mais funcionários, né, pra ajudar, mas, assim, é meio familiar ainda porque a gente tá no meio sempre, né? Então, a divisão, assim, a gente sempre brinca que lá todo mundo sabe fazer de tudo, né? Até os funcionários, todos eles sabem ordenhar, dirigir trator, essas coisas, então... Para não ficar muito corrido quando um ou dois saem de folga, né? Então a gente sempre tem meio essa divisão assim. Daí quando tá todo mundo, tem os da ordenha, tem as que fazem limpeza, ajudam no trato, então sempre já tem uma pré-divisão, mas quando precisa um ajuda o outro, que nem o pai constrói bastante coisa lá, né? As estruturas, tudo lá, quase tudo o pai que construiu, né? O pai e a mãe, né? Naquela época.
Então, assim, até hoje ainda o pai faz bastante coisa, então às vezes um tem que ajudar ele, vai fazer concreto, vai segurar uma madeira, alguma coisa, então, assim, não é tão fixo o trabalho até dos funcionários, assim, você só vai fazer isso e pronto. Então, é bem maleável, assim, daí todo mundo ajuda um pouco mais, mas é mais ou menos assim. E hoje, assim, a gente tem muitas propriedades que não tem esse sistema familiar. Hoje, para você, qual que são as vantagens de você estar num sistema que é familiar? Bom, então, por a gente estar todo dia também vendo todos os animais, né? Então, esse é um ponto importante, né? A gente sabe que a vaca, ela tá ali, mas você tem que ver se ela tá bem, se ela tá comendo, se ela tá respirando todo dia, né? Independente se tem 3 vacas ou tem 400 cabeças, né? Então, a gente sabe que tem que estar lá, né? Para ver se elas estão bem e tudo. E às vezes a gente tem um olhar um pouco diferente de um funcionário, né? Quanto a isso, né? De atender um pouco melhor, às vezes, os animais. A gente tá presente todo dia lá, né? Sim. Que nem hoje mais eu e meu irmão, que estamos um pouco à frente, né? Na propriedade, mas assim, tá todo mundo envolvido, o pai, a mãe, tudo. Ótimo. E assim, ó, até uma coisa que eu vejo, que eu também acho que deve trazer um pouco de facilidade, é a mão de obra, né? Que hoje mão de obra é um gargalo nas propriedades, né? Para vocês, como que é isso? É um problema ou vocês conseguem administrar de uma forma mais tranquila, sendo familiar? É, tipo, é tranquilo e às vezes não, né? Porque depender dos funcionários, às vezes, tipo, até você encontrar alguém que para juntar no time, que a gente brinca, né? Tem uns que não querem chutar pro mesmo gol, né? Então, às vezes tem que ir, não é tão fácil, né? Sim. Mas às vezes em família é um pouco melhor, porque daí a gente tá andando na propriedade direto, então eles vêm, perguntam para mim, perguntam pro meu irmão, então assim fica mais fácil, né? Mas Mais fácil. esse problema de funcionário eu acho que não é, acho que meio em todo o setor, né, Todo que a gente setor. tá tendo, né? Com Então, mas certeza. agora a gente tá indo bem lá com os funcionários e Hum. daí conseguimos montar uma equipe boa lá. E quando a gente fala, né, porque vocês estão passando por uma sucessão, né, e tem muitas fazendas que isso é algo que é um assunto, digamos que sensível, mas como que é para vocês lá na prática? Como que vem sendo essa sucessão? Então, tipo, a gente sempre já veio fazendo esse serviço, coisa arada, então você já vai trazendo mais responsabilidade, né, desde sempre. Então, cada vez você vai tomando conta de uma coisa, de outra ali, o pai e a mãe também já vão tendo mais idade e tudo, né? Então, às vezes, eles vão tirando o pé do acelerador um pouco, e a gente foi meio assumindo já, né? Que nem parte de ordenha faz anos e anos já que eles não tiram leite já, né? Então, mas na parte da lavoura ainda o pai ajuda bastante, mas assim, aos poucos a gente tá. E que nem a gente fala, tá todo mundo envolvido, não é um que fala, isso que a gente vai fazer e faz. Então tem toda aquela conversa, que nem vai fazer um barracão, como que a gente vai fazer? Então senta, conversa, vê se dá, se não dá para fazer, né? Então essa parte de conversar tudo assim tem que ter, né? Porque senão daí cada um quer ir para um lado, daí a gente Com não certeza. consegue fechar, né? Mas assim vai bem, sabe? Vai A gente bem. se vira bem. Depois, daí sempre o pai com a mãe tem que bater o martelo ali, mas a gente às vezes vai tentando e consegue, né? Fazer outras Sim, coisinhas às vezes, né? sim, com Que também a gente certeza. vem são gerações diferentes, né? Que Exatamente. nem quando eles tiravam leite, a parte da tecnologia, né, era bem menos que hoje, né? Então hoje a gente tem muito mais coisa, né? Então a gente pensa às vezes também, às vezes colocar mais tecnologia para facilitar o serviço, né? Facilitar a mão de obra e tudo. Então esse a gente pensa também. Daí é mais voltado para nós um pouco essa parte de, Sim. de investimento nas tecnologias. Assim. Então, e essa comunicação, igual você falou de gerações aí, na prática, vem sendo fácil? Como que vem sendo? Que é de fato mostrar uma tecnologia Uhum. nova, né? Mostrar, às vezes, um manejo diferente, que às vezes eles faziam e vocês querem mudar. Como Uhum. que é? Tão fácil às vezes não é, né? Que nem a gente brinca, que nem mastita, né? A mãe falava antes, não, antes eu curava com uma bisnaga, eu curava a vaca ficava boa, né? Falei, hoje, dependendo do mastito, se põe a bisnaga, não faz nada, né? Então, assim, tipo, às vezes eles não aceitam, assim, que mudou muita coisa, né? Hum, E tudo, mas, assim, tem que ir conversando e tentando mostrar que dá certo, né? Se a gente fazer daquele jeito, sim, assim, vai indo. vai indo. Não é tão difícil, né? Não.
E aí você falou, né, sobre mastite, mas a gente sabe que vocês são referência na parte de qualidade do leite. E aí eu Uhum, queria ver aí qual que é o segredo, que vocês têm um leite de qualidade, né? Como que tá a sua CCS, a sua CPP e como uhum. que vocês fazem para atingir esses resultados? Bom, então hoje, pegando um cenário tipo desse ano, mais ou menos, a gente está com uma média de 70.000 de CCS e 0,6, 0,7 de CPP, né? Então, assim, são números bem baixos, né? Sim. Como você falou, né? E a gente acabou se tornando meio uma referência, né? Em questão, porque não é de agora esses números, né? Então, acho que já faz uns 12, 13 anos mais ou menos que a gente vem com CCS abaixo de 100, né? E a gente fala que às vezes o conseguir é fácil, mas manter, né? Não é tão fácil, né? Então tem toda a parte dos processos, né, para você conseguir, porque também não é impossível, né? Uhum. Hoje a gente já vê que tem muitas propriedades, tanto pequenas quanto as grandes, que estão conseguindo produzir leite com CCS abaixo de 100, né? Então é uma coisa possível, só que às vezes você tem que detalhar um pouco mais ali o sistema, ver alguma coisinha ou outra que você possa melhorar, né, para conseguir Sim. ter esses resultados, né? Então não é muito fácil, mas, Mas não mas consegue. consegue. E quando a gente fala de resultados, igual esse que você comentou com nós, a gente está falando também de muita gestão. Hoje, por exemplo, como que quando chega, por exemplo, um controle leiteiro para você? O que que você avalia? Quais são as vacas que você olha com atenção para você também conseguir dar sequência nessa CCS Uhum. sempre abaixo de 100? Bom, então, tipo, na verdade, assim, a gente sempre tenta pegar as mastites, eu brinco que antes de fazer o controle, né? Porque, na verdade, no controle leiteiro não devia vir, né? A Uhum. gente tinha que tentar pegar todas elas antes, né? Mas, assim, às vezes, quando chega o controle leiteiro, uma ou duas vacas ali com CCS alta e tudo, aí a gente já brinca sendo alerta ali, né? Vai se meter, faz cultura, analisa bem também o status da vaca, né, se ela é pós-parto, se ela em que período da lactação que ela tá, né. Uhum. Então a gente sempre tenta achar por onde e como chegar por que tá essa CCS alta, né. Sim, A gente sempre faz um pente fino daí um na pente vaca e fino. CMT e tudo, senão acusa muito ali, coleta, recoleta, cultura, então a gente sempre tenta achar alguma coisa que tá fazendo essa Uhum. vaca tá com a Sim. CCS alta, né, mas assim, geralmente a gente tenta achar antes do controle. São Uhum. poucas vacas que vêm alta no controle. Uhum. Às vezes tem controle que não vem nenhuma vaca alta lá. Uhum. E daí muita gente fala até: "Ah, mas então vocês não têm mastite, né?" Daí eu ver o controle lá, algumas vacas em azul e tal, mas nenhuma vaca em vermelho, né. Daí eu falo: "Não é que a gente não tem mastite, mas é que, assim, a gente sempre tenta tratar elas antes, né". Eu tenho bastante vaca em tratamento, mas, assim, eu tento pegar antes do controle leiteiro, né, Uhum. então Sim. elas ainda estão em tratamento, daí não vão para o controle, então. Uhum. E hoje, quando a gente fala de mastite, de CCS, a gente fala muito que tem o período pós-ordenha ali, o ambiente, e tem também na ordenha, né? Hoje, quais são medidas assim que você faz para controlar o ambiente, para, né, ter um ambiente adequado para a gente prevenir também Uhum. os casos de mastite e CCS alta? Então o ambiente tanto faz, né, tanto lá no barracão quanto na sala de ordenha são fundamentais, né. Então na parte do freestyle, né, que hoje nossas vacas ficam confinadas no freestyle com cama de serragem, né, então a gente tem toda a parte de limpeza das camas, né, joga cal 2 vezes ao dia. Então a gente faz a limpeza do barracão 2 vezes ao dia. Então de manhã, limpa os estercos, nivela a cama, joga cal. À tarde também, mesma coisa, nivela as camas, faz a limpeza, né, nivela e joga cal hidratado também. Então esse eu acho, assim, que é um ponto bem fundamental. E também a parte das camas, né, não deixar as camas, assim, muito baixas, né, por causa que se deixar muito baixa, elas vão estercar mais dentro e vai ter mais problema, né. Então, aí esse é um detalhe, às vezes, que Algumas que propriedades pecam, que né? pecam. Então, toda a parte dos pisos limpas, né. E daí, indo para a sala de ordenha, né, a gente sabe, né, sala de ordenha, quanto menos água, melhor, né. Ó, Então, dica de ouro, hein, pessoal? na ordenha eu sempre falo, quando quanto menos água, melhor, né. Então usar água só se realmente for extremamente necessário, né. E então a gente cuida toda a parte do pré-dipping, né. Geralmente
as vacas vêm limpas, né? Uma ou outra às vezes, que ou deita num esterco, alguma coisa. Mas geralmente as vacas vêm limpas, né? Esse já é um ponto que ajuda bastante, que a gente brinca que quando era no barro, né? Quando elas não eram confinadas, as vacas vinham preta de barro, né? Já era mais difícil. Mas assim mesmo a gente conseguia CCS baixa, né? Então, tudo é questão de um manejo bem feito, né? Ali na, É questão de capricho, né? caprichar bem, né? É. Tipo, porque a gente também quer tomar um leite bom, né? Nós tomamos leite direto do tanque, né? Então, a gente não ferve o leite, não Isso aí. pega ali, toma direto, porque a gente sabe que o leite é bom, né? Mas toda essa parte do processo ali da pré-ordenha, né? Então, é fundamental também a parte de pré-dipping, tudo. Tem que fazer a sequência certinha ali, né? Os esquemas bem certinhos, secar bem. A gente preza bastante ponta de teto, né? Eu sempre falo para os funcionários, ó, vamos limpar a ponta de teto. Então, assim, às vezes até você conseguir eles entender bem, né? Demora um pouco, mas agora tá indo bem, né? Porque agora eu tô fazendo a ordenha com sempre eu e 2 funcionários, né? Que daí minha irmã tá na licença maternidade agora, né? Que antes era mais eu e ela, né? Agora, então é mais eu e eles, né? Então, eu sempre falo que eu sou um pouco chata na ordenha, assim, né? Eu falo com os funcionários, falei, ó, às vezes na ordenha eu vou ser um pouquinho chata, mas é que até engrenar e até aprender Sim. bem, né? A rotina, como que é, Sim. mas vai bonito, né? Fazer os processos bem feitos, colocar a máquina, tirou a máquina, passou um pós-dipping, não tem... É. Muita gente pergunta qual que é o segredo, né? Eu falo, não tem segredo. Eu brinco que já foi gente lá uma vez ver tirar leite porque não acreditava que a CCS era baixa, que tinha que ter alguma coisa. Então, a pessoa foi lá, acompanhou um tanto da ordenha, daí eu perguntei, e daí, o que que tinha de diferente? Daí a pessoa, não, pior que não tem nada. Eu falei, então, né, é só, tem que fazer as coisas bem feitas, né? Os processos, tudo bem certinho. E sempre, né, todo dia, mesma coisa, mesmo jeito, É. dá certo. E é exatamente isso que você falou, né? Tem que ter rotina, né? Tem que ter esse capricho, porque, ó, veja bem, antes vocês não tinham barracões, né? Igual você mesmo falou, as vacas vinham cheias de barro e mesmo assim vocês tinham uma CCS bem baixa, né? E assim, ó, que dica que você daria para essa CPP baixa sua, né? Para quem não sabe, pessoal, a CPP é a contagem padrão em placa, né? Ou antigamente a gente falava também de CBT. Mas qual dica você daria para o pessoal? Porque a CPP também é muito importante, né? E se a gente sabe que se a gente tem uma CPP elevada, a gente também tem chance de ter uma CCS alta por contaminação. Então, a parte da CPP, tipo, é bactéria, né? Então, bactéria a gente sabe, né? Que o quanto mais limpo, menos bactérias, né? Então, por isso que a gente preza muito a limpeza dos tetos, né? Já é um grande passo. E também a limpeza de equipamentos, né? Que ajuda bastante, né? Usar produtos bons, né? Pra gente poder fazer essa limpeza de equipamento. Porque a gente sabe que o leite é leite, não sai assim jogando uma água, não vai sair o leite, né? Então, assim, tem que ter os produtos corretos e certos, né? Tanto para a limpeza ali do equipamento e também na limpeza como um todo, né? Da sala de ordenha inteira. A gente termina a ordenha, lava tudo, né? Assim, joga uma água, bate sabão e tal. Então, tudo isso vai contribuindo para você ter uma CPP baixa, né? Sim. Então, quanto mais limpeza, menos bactérias. Então, Marielle, vamos conhecer agora então quem está apoiando e patrocinando esse projeto para que alcance outros patamares. Conheça quem está conosco nessa jornada pelo futuro do agro. Fitobiotics, Ouro Fino, Bauman, Dairyup, Azeclean, Menarim Agro, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também compartilha essa visão, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos esta rede que transforma o campo. Marielle, a gente estava conversando e hoje vocês estão com 170 vacas em lactação. E tem uma rotina intensa para que tudo isso aconteça e ainda mais com esses resultados que vocês têm. Hoje, como que funciona a rotina e vocês fazem para manter esses resultados de forma constante? bom, então a rotina, a gente brinca, né, que vaca é um bicho que gosta de rotina, né? Então, horários para elas são coisas essenciais, né?
horário de ordenha, assim, tem que ser aquele horário, senão elas já estranham, né? Então, já desde madrugadinha ali, alguns já vão para a limpeza do barracão, outros já vão para ordenha, já vem vindo as vacas para ordenha. A gente vai ordenhando enquanto eles vão limpando o barracão. Então, já vai fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né, que a gente brinca. Então, assim, que a vaca dela também ela já vai comer, né. A gente já coloca comida, na verdade, antes de trazer as vacas pra ordenha. Meu irmão já vai lá, já coloca o trato pra elas. Elas estão comendinho lá e a gente começa a ordenha, elas sobem pra ordenha e já vão tomando água, né, tipo assim, coisa que vaca gosta, né. Então, daí a gente tira, ordenha as vacas, elas já vão descendo, né. A gente tem 4 lotes no barracão, então essas vacas vão subindo ali, cada lote, vão descendo, tomando água, voltando a comer. Então, assim, uma coisa bem, bem tranquila, né? Bem, bem sossegada, sem estressar elas e tudo, né? Então, assim, daí, após isso, terminou a ordenha, a gente faz a limpeza da sala de ordenha ali. Então, já bate água em tudo, sala de ordenha, fosso, sala de espera, né? Deixa tudo já bem limpinho. Já liga a máquina também para lavar por a parte de dentro, né. Então, e aí depois todo mundo vai tomar café, né. Depois dessa etapa ali, o leite para os bezerros e tudo, vai todo mundo tomar café. Aí depois a gente volta, uns já vão fazendo trato, outros vão fazendo limpeza, limpa bezerreiro, então já põe comida para novilhado, né. Então a gente sempre tem que ter, a gente sabe que todo mundo vai ter que comer, né, as vacas, então tem que ter, todas terem que ter comida, então a gente sempre tá atendendo assim, né, para tentar, é que nem a gente fala, tem que dar o bem-estar, né, então todo mundo tem que ter água e comida limpa. A água limpa, né, e comida no coxo, né. Então, essa parte da lavagem de coxo de água também, a gente acha muito importante, né, então sempre vai ter um ou outro ali lavando coxo quase todo dia, né, porque daí é bastante coxo, bastante bicho, né. Então já tem algum, que nem freestyle 2 vezes na semana e tal, já é meio pré-definido, né. Então, mas assim, vai funcionando, daí meio-dia ali, pouco antes do meio-dia, às vezes, todo mundo vai almoçar, aí depois do almoço volta e começa a rotina de novo, né, limpeza de barracão, aí depois, quando tá na hora da ordenha, a gente vai pra ordenha. Então, vai girando o dia, que termina o dia, você não termina os serviços às vezes, né. E daí às vezes já vem algum parto, alguma coisa, às vezes que complica, dia de palpação e tudo, né, então, assim, mas a rotina a gente tenta sempre manter, né, para fazer os processos pelo menos básicos que a gente fala, né, então que nem parto, essas coisas não tem todo dia, toda hora, né. E às vezes é de manhã, às vezes à tarde, às vezes é à noite, de madrugada, então, aí é outra, tipo, a gente fala que foge um pouco da rotina, mas a gente tenta levar tudo bem, assim, o mais na rotina possível, O né. segredo, então, é ter rotina com constância, É, que tem que ter as mesmas coisas ali né. sempre, horários e tudo bem certinho. E Marielle, hoje, assim, vocês, né, já tem barracão, tem ordenha, trabalha bastante com tecnologia. E o que mais mudou hoje na propriedade desde quando vocês começaram lá atrás, né, que você viu desde acompanhou desde pequena, o Uhum. que mais mudou para você? Bom, assim, que nem a parte da máquina de ordenha, né, a máquina para tirar leite, né, então meus pais colocaram em 1990, né, a primeira ordenha. Então essa vem tirando leite, né, desde aquela época até hoje. Claro que mudou muito, mas é uma máquina que tira leite, você tem que colocar ainda a máquina, né, como era antes e tudo. Então é uma tecnologia ótima, né. Ah, hoje a gente já tem a parte de extração, de medição, né, tudo automática da parte da ordenha, né, vai tudo no computador, no programa, então eu sei quanto que a vaca deu de leite, né, e tal. Eu tenho esse controle, né, das vacas. Mas assim, uma coisa que eu acho que foi fundamental é a parte dos tratores, né, que, assim, antes o pai com a mãe puxavam um silo no carrinho de mão, né. Eu falei, quando a gente era criança, eles levavam o silo cheio e tinham que voltar com a gente em cima ainda, né. A gente brinca, mas, e aí a gente tentava ajudar também, né, mas não conseguia com carrinho de mão quando era criança, né. Mas então eles ficaram um tempo puxando, né, no carrinho. Aí depois compraram um trator, compraram aquelas conchinha traseira, né, pequenininha, que daí você vai e bascula ela, né. Daí a gente ficou um tempão com essa conchinha e daí carreta e tal. E daí ainda, às vezes estava tirando cio lá, enchia a concha, né, daí estava na metade do caminho, antes de chegar na carreta, a concha basculava sozinha, né, daí você tinha que juntar tudo de novo, né, isso acontecia, né.
Mas já era melhor que puxar no carrinho de mão, né? A gente carregava na carreta e da carreta tinha a parte dos balaios, né? Aqueles balainhos de taquara e tudo. Então, para descarregar, colocava no balaio, alcançava na janela, o outro colocava lá no corredor, daí que colocava para as vacas, né? Então foi um tempo assim, aí depois a gente fez outros barracão, daí aumentou também a carreta, daí nós enchia a carreta, descarregava tudo com os garfos, né? E depois também para fazer a comida das vacas, a gente usava essas latinhas, latinha de leite em pó, de Neston, que era um pouco maior, daí a menor era farela, a maior era ração, uma, duas latinhas lá. Ia colocando aquelas medidas, tudo bem certo. Sal era uma colher de sal e tudo. E daí tinha que mexer tudo com o garfo ou com a mão mesmo, né? Uns mexiam com a mão, outros pegavam o garfo. Então, tipo, era bem mais manual o processo, né? Então, mas a gente fazia já. Bem, né? Mexia lá, sei lá, 80, 90 coxas de comida de vaca, né? Tudo na mão e colocava tudo com as latinhas. E ia bem também. E daí, depois de um tempo, a gente comprou um vagão misturador, né? Então, aí que a gente viu que é bem mais fácil, né? Então, hoje a gente coloca tudo dentro desse vagão, né? Silagem, ração, sal, tudo nas medidas corretas, né? Que tem a balança. Então, você pesa tudo bem certinho para colocar dentro desse vagão e depois ele mistura e você só vai já colocando a comida pronta e bem misturadinha, né? Bem homogênea ali para as vacas comer. Então eu acho que assim, num avanço tecnológico, isso eu acho que sim, que foi o que mais ajudou, né? Que era bem mais braçal antes, né? Então, hoje Exatamente. ficou um pouco não, né? Facilitou, né? Bem mais fácil, né? Para poder fazer o trato dos animais, né? Tanto que a gente tá prevendo ainda mudar, fazer mais barracões para deixar 100% para colocar com o vagão, né? Que hoje ainda a gente usa a carreta para colocar para as novilhas, né? Tem os comedouros dela lá, mas não chega a misturadora lá, né? A gente sabe por questão do terreno e tudo, então. Mas eu acho que um bom avanço foi também essa Foi parte essa. Que legal. e também toda a parte de bem-estar dos animais, né? Que nem ventilador, aspersão que elas têm hoje no freestyle, né? A gente lembra que quando as vacas não eram confinadas, né? Tipo, e a gente não tem muita área lá, né? Então era pouca área e pouca área de sombra também. Então quando dava uma chuvona num dia, assim, no outro dia dava aquele solzão, assim, tipo verãozão, né? Aquele sol. Tava aquela meleca nos piquetes, né? E elas queriam porque queriam sombra, né? Daí que a gente pensava, né? Ou eu deixo elas em pé ali no portão, ou eu ponho na sombra, no barro, né? Embaixo das árvores, mas daí às vezes nós soltava pro barro porque, Não tinha o que tipo, fazer, né? para elas acho que era um pouco menos estressante, né? Porque elas gostavam de barro, né? Porque era fresquinho, né? Uhum. Então, eu Sim. falei, nesse ponto, eu falei, hoje pelo menos elas têm um ventilador, elas têm aspersão e tem uma Sim. cama limpa, uma cama seca, Uhum. comida e água à vontade, né? Então, E isso é muito também, bem-estar, né? sim. Hoje vocês trabalham bastante isso na propriedade, Uhum. né? A gente trabalha, porque, assim, tudo que eu consigo dar de bem-estar para a vaca, para o animal, ela vai me responder depois, né? Então, se ela, que nem a qualidade do leite, né? Se ela tá bem, não tá estressada, não tá num lugar sujo, tá na cama seca ali, né? Tipo, nossa, ajuda muito já, né? Então, tudo de bem-estar, tanto para as vacas quanto para as bezerras, né? A gente melhorou um pouco o nosso sistema de bezerras ao longo dos anos. Assim a gente vê que tá dando resultado, né? Hoje as novilhas de primeiro parto já criam dando, nossa, muito leite, né? Falei, então, e já vem de um cuidado e toda parte que a gente fez umas mudanças lá e questão de dieta e tudo, então ajuda bastante, né? Então, por isso que a gente fala, tudo que você consegue arrumar, às vezes, o local onde elas estão, né? Uhum. Não é nenhuma coisa assim, extraordinária, porque tem que vir gente não sei da onde, não precisa, né? Às vezes o básico ali, arrumar um lugarzinho para elas, deixar melhor, uma água, uma raçãozinha ali, para as bezerras faz bastante diferença. Diferença, né? Uhum. E você falou das novilhas, né? Nas bezerras, na verdade. Hoje, como que é a criação de bezerras de vocês? Quando a bezerra nasce ali, né? Todo o processo ali da bezerra, cura de umbigo e tal, e drenche para a mãe, né? E já coloca comida para ela comer. Então, hoje nós já temos um lugarzinho que foi recente, feito até, para deixar ela com a bezerrinha um pouquinho ali. A gente sempre deixa um pouco, dependendo do horário da ordenha, fica mais ou fica menos, né? Mas então a gente deixa o animal ali um pouquinho
Aí depois a gente tira a bezerrinha e já leva para uma cama seca com feno, né, serragem por baixo e feno. Então a bezerrinha fica ali, daí a gente faz o aleitamento 2 vezes ao dia, né, e aí ela fica uns 2 dias mais ou menos numa baia individual e depois a gente solta elas no coletivo. A gente tem um lugarzinho lá que até foi improvisado, mas ficou bom, o nosso improviso, então geralmente fica de 10 a 12 bezerrinhas até um mês, delas ficam, no sistema coletivo, só que na hora de mamar elas entram, cada uma mama individual, né. Uhum. Então esse sistema funcionou bem, assim. Então elas ficam ali até uns 30 dias, ou dependendo da lotação também, né, que às vezes nasce mais, nasce menos, mas é mais ou menos uns 30 dias. Aí, depois elas passam para um outro lugar, onde elas ficam até a desmama, sabe. Daí também, só que daí lá já, elas mamam num coletivo, e em baias, né, de 5 Uhum. em 5, então a gente fecha elas, mas durante o dia elas ficam soltas, né, Uhum. todas juntas, então Coletivo também. coletivo também. É um sistema que a gente pretende mudar, né, Uhum. ao longo dos anos, que a gente teve onde a gente fez um barracão para as vacas secas e pré-parto, né, que hoje são todas confinadas também, era o nosso bezerreiro, né. Então a gente teve que Hum. desmontar o bezerreirinho antigo nosso para fazer, então a gente adaptou uns lugares para colocar as bezerras, né. Mas futuramente a gente quer fazer um bezerreiro onde todas mamem individual, né. Então, assim, até desmamar elas, para todas elas mamar no individual, ficar no coletivo, que a gente acha importante elas ficar juntas, assim. Elas correm bastante, brincam e tal, mas para mamar no individual, então Uhum. Joia, que esse bacana. E Marielle, produzir leite, não está sendo fácil, né? Tem muita oscilação de preço, tem altos custos. Hoje, o que que você considera que está sendo de maior desafio na produção? então hoje, tipo, a gente já tá passando por uma crise, né, Uhum. então com a baixa de leite e tudo, assim. Então a gente, assim, todo mundo tá sentindo, todos os produtores de leite, né, não tem como falar, mas assim, a gente tem que ser eficiente também, né. Então, a gente tem que ver às vezes o que que a gente pode mudar alguma coisinha ali, ser eficiente para produzir leite, às vezes com menor custo e tal, mas uma das coisas que impacta bastante é o custo, né. O custo para produzir um litro de leite a gente sabe que é bem caro, né. E daí engloba tudo, né, não é só a parte de ração, tudo tá desde a fertilizantes, veneno para milho, essas coisas, né, então vai englobando tudo, né. Então os custos de produção vão ficando cada vez mais altos e com essas quedas de preço, né, os produtos não baixam de preço, né, então aí você tem que estar bem estável ali, às vezes dar uma segurada em algumas coisas, "não, vamos investir, vamos dar uma segurada". Então assim, quem é leiteiro, né, sabe, né, que tem os altos e baixos sempre, né, então você sempre tem que estar meio no meio ali, não, né, a gente fala que não pode investir tudo e mais um pouco quando tá alto o leite, porque às vezes numa baixa ali você não consegue segurar, né, então sempre tem que ter um equilíbrio ali, né, entre os investimentos e os custos ali para pagar e tudo, então tem que estar meio com o pé no chão sempre, né, Sim, que sempre tem, né, os altos e e baixos. baixos. E com todos esses desafios, né, de altos e baixos, o que que mais te orgulha hoje em ser produtora e permanecer na atividade? Então, tipo assim, a gente ao longo dos anos, né, que nem quando a gente era criança, até o pai falava, né: "Ah, uma novilha que dava 15 litros de leite". Nossa, era a novilha, né. Tipo, nossa, criou na primeira cria, deu 15 litros, meu Deus, né, essa vai ser top a novilha, né. Então hoje a gente brinca, né, se uma novilha criar e der 15 litros, você tem que descartar, porque ela não paga nem a comida, né. Então, assim, toda essa evolução que teve, né, assim, tanto na parte da genética, né, que a gente sabe que a genética também auxilia bastante, mas assim, nessa parte de tanto de dieta e tudo, né, tudo vai envolvendo para uma vaca produzir mais, né. E hoje, assim, tem vaca que chega a dar 80 litros, né, então assim, e você sabe que você cuidou dessa vaca quando ela era bezerrinha, novilha e tal, né, então uma vaca chegar a 80 litros, assim, você olha, você fala assim: "Nossa, putz, né, que orgulho de ver uma vaca assim, né, uma vaca chegar a dar isso de leite, uma vaca bonita, né, e tal". Que nem eu falo que antes também as vacas tinham as ubres tudo
para baixo, ali a terceira, quarta cria, umas quase arrastavam no chão, né, e tudo. Então hoje você já vê que não quase não tem dessas vacas, por causa de todo o melhoramento genético, né, que ajuda bastante, e também do bem-estar que a gente proporciona para elas e tudo, né, então você vê o rebanho, hoje a gente já olha assim, às vezes as vacas estão comendo assim, né, daí você vai por trás, né, às vezes a gente dá uma limpada na cama ali antes do almoço e tudo, daí você vai olhando assim, as vacas tudo comendo, né, aquelas novilhinhas assim, com as ubrinhas, tudo lá em cima, assim, né, você fala, putz, né, tipo, é um Sim. orgulho pra gente, né, de ver os bichinhos ali tudo bem, né, e as vacas saudáveis, assim, tudo, então e a gente que já nasceu no meio das vacas, né, eu já gosto de vaca, né, sempre gostei, então, assim, eu tá no meio ali pra mim e ver a evolução de tudo, na verdade, né, da propriedade também, né, Hum, como era e como tá agora, né, e a gente trabalhando para sempre ir melhorando, né, hum, tanto parte de tecnologia para a gente trabalhar, né, mas também melhorando a parte dos animais ali, para eles serem mais eficientes, né, como eu uhum. falei, então, tipo, se uma vaca pode produzir 30 litros, mas também pode produzir 50, né, então eu tenho que Exatamente. tentar fazer ela chegar nos 50 litros, né, Sim. tentar para ela ser bem eficiente, né, para a Hum, gente conseguir ter um pouco mais de lucro, às vezes, nessa eficiência, né. com certeza. E Marielle, hoje a gente está numa região, né, que tem muito apoio da cooperativa. Hoje, para vocês, como que é essa relação de vocês, produtores de leite, e a cooperativa? Bom, então nós com a cooperada da Cooperativa Castrolanda, desde quando meus pais começaram, né, então, assim, a gente tem todo um apoio, né, então hoje a parte da agronômica da propriedade é da parte da Castrolanda, né, da parte da pecuária lá, a gente está muito bem servido, né, dessa parte, que também é uma parte fundamental, né, porque para você produzir leite, né, você tem que ter um milho bom também, né. E a gente sabe disso, às vezes quando o milho não produz bem, né, a produção já oscila um pouco, você já tem que mudar a dieta e tudo. Agora quando tem um milho bom, que produziu bem, tem bastante amido e tudo, você já consegue tirar um pouco de fubá, então ajuda muito na questão da dieta, né. Então nessa parte, o agrônomo está em cima ali e vendo o que que a gente pode fazer. Como na nossa área é pequena, né, tem uma área pequena para o tanto de animais que a gente tem, né, então a gente brinca que tem que se virar nos 30, né. Uhum. Tira uma coisa, planta outra, vê se vai dar certo o ciclo e vai plantando, vai colhendo e vai fazendo a rotação ali para comprar o menos comida possível, né. A gente compra um pouco de comida de fora hoje, mas assim, a gente sabe que é caro, né, comprar comida. Então, a gente sempre tenta produzir bem ali, né. Então nessa parte a gente está muito bem servido, né, da parte da pecuária da Castrolanda, e também na parte da assistência técnica, né, também. A gente tem a veterinária que vem, acompanha, vem, pergunta, se precisa alguma coisa, ajuda na parte das bezerras, até na parte de qualidade do leite, né. A gente brinca, a gente tem a qualidade, mas não sabe tudo, né, então, assim, tem bastante coisa mais técnica, assim, que ela auxilia, ajuda e sempre está pronta ali para o que precisar, né, sempre, ó, precisar de alguma coisa, traz os índices do controle leiteiro, faz uns gráficos lá bem legal, assim, tipo, e é bom que a gente vê, né, como que a gente tá e tudo, assim, mês a mês, né. Então, assim, essa questão da cooperativa, daí ajuda bastante também, né, porque a gente como cooperado, né, então a gente usa essa parte que a cooperativa oferece para Sim. pra gente também, né. Sim, com certeza. E é muito importante, né? Porque às vezes a gente tá tanto na rotina, às vezes chega alguém para, às vezes, igual você falou, ajudar na qualidade do leite é uma coisa a mais que soma pra gente dar Uhum. sequência nessa Sim. constância de resultados que vocês têm. E Marielle, questão de visão de futuro. Quais são os próximos passos aí da propriedade que vocês estão pensando para os Hum. próximos anos? Bom, então questão mais um pouco de infraestrutura, né, a gente quer confinar 100% os animais ainda, que como a gente tem pouca área, né, assim, hoje nossas novilhas, bezerras desmamadas ali, novilhas, elas sofrem um pouco, né, chuvarada e tudo, é muito barro, elas não têm piquetes mesmo para ficar. Então elas têm o comedouro, que é com piso em volta, mas tipo, saiu desse piso, quando chove é só barro, né. Ainda mais quando chove muito tempo, assim, e elas ficam numa área de mato, mas também é pouco, então
todo mundo fala, as novilhas de vocês é a pasto. A gente fala, não, é a coxa só, porque pasto não tem, né? Então tem que ser... E assim, a gente vê que nessas chuvaradas as novilhas sofrem mesmo, ou tem bastante, às vezes, novilha que dá lesão na perna e tal, porque escorregou, caiu, tem raiz, tem tudo. Então, assim, um dos pontos nossos é tentar confinar 100% os animais. As bezerrinhas desmamadas ali, as novilhinhas, essas a gente já vai mudar para um outro sistema, já está quase pronto lá. Então, acho que mais 70 ou 80 a gente já vai conseguir colocar no sistema fechadinho lá. Então, mas futuramente a gente pretende fazer um confinamento para as novilhas, né? E fechar tudo, deixar tudo elas no bem-estar, né? Então, tudo acomodadinha, bem de boa lá, como a gente fala, né? Deixá-las bem quietinhas. E talvez na parte de ordenha também, né? Que a nossa sala de ordenha foi construída em 1999, né? Então, quando o pai começou com a sala de ordenha. Então, ela era primeiro 4 conjuntos, né? Passava de um lado para o outro. Aí depois a gente duplicou, colocou um duplo 4, né? Então, a gente tinha 8 máquinas, né? E faz alguns anos atrás, como aumentou o número de animais e estava demorando muito a ordenha, né? A gente optou por dar uma esticadinha nela. Então, colocamos um duplo 7. Então, hoje a gente tem 14 conjuntos, né? Já ajuda bastante. Mas é uma coisa que a gente pensa ainda no futuro. Você ou faz uma sala nova, ou vai para o robô, ou vai para, sei lá, alguma coisa. A gente pensa ainda em mudar ali a parte da ordenha. Que a gente ordenha elas de lado ainda. Então, tipo, como o sistema era quatro animais de lado, a gente teve que esticar. Então, ela ficou uma sala bem comprida, né? Sim. Então, a gente ordenha de lado elas, né? Não consegue colocar a ordenha por trás, né? Então, fica uma sala bem comprida, né? Então, assim, para as vacas sair da sala demora um pouco, né? Então, a gente fala, ou fazer uma saída rápida, uma outra sala, né? Com saída rápida, que ali naquele espaço não tem para onde a gente aumentar ou fazer alguma coisa. Então, para às vezes agilizar esse processo, porque até 7 vacas sair uma atrás da outra, fazer a curva e fazer outra curva, né? Que vaca não é um bicho que gosta muito de curva, né? E daí ficou meio estreito o corredor, porque antes também o pai e a mãe não imaginavam, né? Que acho que daquelas 3, 4 vacas que eles tinham ali, que ia ter 170 em ordenha, né? Então a estrutura já foi feita, não foi pensada, né, para bastante vaca. Então, assim, a gente pensa futuramente de mexer um pouquinho na ordenha ali, ou fazer alguma coisa. E a parte dos tratores ali também, né, automatizar um pouco mais, né, toda a parte que usa na lavoura também, né. Então, sempre tem coisa para fazer, né? Sempre vai ter. O bezerreiro, né, que nós temos que fazer, que não tem um bezerreiro mesmo. Sim. E talvez fazer uma sala uma cozinha, né, que a gente chama, para colocar as rações, tudo mais prático, né? A gente tenta deixar o mais prático possível, né? Menos andar na propriedade para buscar ração, assim, deixar tudo mais perto ali, eu acho que vai ajudar bem. Vai ajudar bem, né? E assim, a gente falou dessas tecnologias que ajudaram, igual você falou, na mão de obra. Mas a gente tem também que, igual uma propriedade de 170 vacas em lactação, novilha, bezerras e tudo mais, a gente tem bastante dados também. E a gente também precisa de algumas ferramentas para ajudar nesses dados. Hoje vocês trabalham esses dados como na propriedade? Bom, então tem bastante coisa que a gente ainda tem o caderninho lá, né, para escrever, a gente escreve bastante nos caderninhos, folha, lista, não sei o quê. Mas também já tem, né, toda a parte da ordenha, né, já tá num programa, né. Então eu tenho todos os dados lá, né. Ah, eu quero uma lactação de um animal, eu vou lá, tenho toda a lactação dela, quantos litros deu, né, partos e tudo. E também a gente trabalha com gestão, com outro programa, na gestão da reprodução, né, que tá para ver os dados, né, que sim, é preciso ter para você ver se você está sendo eficiente, né, que nem eu sei que as vacas estão emprenhando e criando bem, né, sim, eu sei que está girando bem, mas é bom ter em números, né, para a gente saber, né, bem certinho se está realmente bom ou não, né, a gente sabe porque as vacas vão criando bastante, né, então, assim, a vaca tem que ser um reloginho, né. Então, a gente, sem o programa, a gente sabe que tá indo bem, sabe? Mas daí, com o programa, a gente vê que realmente os números estão bons, tem alguns números que a gente precisa melhorar, né? E tal. Então, na verdade, os dados é para isso, né? Com certeza. Criando a parte das bezerras, né? Que a gente ainda não faz a pesagem, né?
das bezerras, eu quero ver se eu consigo fazer. Falei que antes eu não fazia porque assim, eu não tinha muito tempo, né? Eu falei, daí não adianta eu começar a fazer e daí não fazer mais e deixar tudo para as metades, daí nem adianta começar, né? Uhum. Mas eu sei que elas estão indo bem, né? Desmama as bezerras tão grandes lá, tão lisinha, bonita, né? Eu falei, tá indo bem, mas bem o quanto, né? Então, isso que às vezes é bom a gente conseguir mensurar ali, ter os dados na mão para, às vezes, algum ajuste, alguma coisinha pode dar um resultado grande, né? Que a Exatamente. gente possa colocar Uhum. dentro da propriedade. Então, Que aos poucos bacana. a gente vai ajeitando tudo, Ajeitando né? tudo. E Marielle, hoje a gente sabe que tem muitas mulheres à frente, né, da produção. A gente ainda tem que são poucas, mas temos muitas e que representam muito. E você, por exemplo, é uma delas, que é uma influenciadora que representa a mulher no agro. E conta um pouquinho para nós, como que é essa trajetória de ser mulher no agro, de liderar, de estar à frente da produção, que a gente sabe Uhum. que você está com toda a sua família lá, mas você também é uma referência para nós. Bom, então, né, tipo, que nem a parte das mulheres, né? Eu já venho de uma família que a mulherada tá na luta diária ali, né? Tanto minha mãe, né, como minhas tias também, então eu já cresci nesse meio, né? Eh, Meu avô e minha avó, da parte da mãe ali, né, eles tiveram 8 filhas e 2 filhos, né? Então já Olha veio a só. mulherada, então já vem, né? Falei, então já desde criança, né? Eu já via minhas tias trabalhando, eu ajudava e tal, né? Então, assim, já vem, né? Assim, mas assim, de um modo que a gente sempre já teve no meio, mas assim, a gente vê que antes as mulheres não eram tão reconhecidas, né? Como hoje, né? Tipo, que nem minhas tias sempre trabalharam tudo, mas assim, reconhecimento nunca Imagino. tinham, né? Uhum. Então, hoje que a gente vê que tá sendo mais reconhecido o trabalho das mulheres, né? Elas sempre trabalharam, mas não era tão reconhecido, né? Mas hoje, e que nem a gente à frente lá, assim, da propriedade e tudo, e a gente vê que tem bastante mulheres também que estão à frente, né? Tem propriedade que é comandada só por mulher, né? Ou que nem a parte de ordenha, né? Só mulheres que fazem ordenha. Quantas propriedades, né? Tem isso, né? Que só mulher que faz a ordenha. Então a gente vê que a mulherada tá ganhando espaço, né? E também a gente podendo ajudar em alguma coisa, né? Assim, mostrar que dá certo também, né? Que uma Uhum. mulher comandando dá certo, né? Não, Com certeza. não tem o que dizer, né? Estamos Então, dominando, né, Vanessa? sim, tem que dominar, né? Pelo menos mais um pouco, né? Não sei 100%, mas mais um tanto ali. Uhum. A mulherada tão e vão bem, né? Tipo, não tem Muito. essa de a mulher já faz mais coisa ao mesmo tempo, né? Às É, vezes ajuda, né? A gente brinca, é, mas vai embora, né? Então, pra gente também é um orgulho, né? Estar nesse meio, poder ser reconhecida pelo trabalho que a gente faz, né? com certeza. Então, isso é cada vez melhor. E, Marielle, quem que te inspirou? Quem que te inspira, assim, a estar na atividade, né? A sempre procurar resultados, sempre procurar constância? Quem que é uma pessoa hoje que você fala assim, putz, eu me inspiro? Ou já se inspirou, enfim. Aham. Bom, assim, tipo, tem várias pessoas até, né? Desde meu avô, né? Ali desde sempre e tal, né? Minhas tias, né? Que eu desde criança lá vendo as coisas, daí lá em casa mesmo também, né? Meus pais ali sempre cuidaram bem, né? Que nem essa qualidade também não é de hoje, né? Já vem desde sempre, né? Desde o tempo dos diplominha que a Castrolanda dava, os quadrinhos e tal, né? Eles sempre ganhavam. Então a gente vai se inspirando, mas assim, uma pessoa assim que ali quando eu tinha acho que uns 13, 14 anos assim, que eu olhei assim, eu falei, putz, né, que, nossa, sabe muito é a veterinária, né, a Cristiane Azevedo, que é uma pessoa assim que me inspirou e me inspira até hoje, né. Então, desde sempre, assim, eu olhava assim, eu falava, nossa, né, como é que ela sabe tanta coisa, assim, meu Deus do céu, né, tipo assim, eu lembro que quando ela ia fazer umas palestras, às vezes, com a Castrolanda, né, que eles faziam os grupos de estudo, eles sempre levavam ela, assim, tipo, ela falava, assim, com uma naturalidade, eu falava, poxa vida, né? Como é que consegue saber tanta coisa? Depois, conversando com ela, hoje a gente até é amiga, né? Então, mas é uma pessoa que ainda hoje, assim, tem bastante coisa que eu brinco, que a Cris é o meu Google, né? Tem bastante coisa que eu pergunto para ela, assim, então... Mas é uma pessoa, assim, que me inspira também a ter resultados, e vendo os resultados que ela tem também, né? E tudo, mas foi uma pessoa, assim, que eu lembro ali,
quando eu tava meio na adolescência ali, que assim, que eu via ela de vez em quando, né, antes, né, antes não tinha tanto contato assim, mas assim, quando eu via, eu falei, nossa, que era muito, muito legal conversar com ela também, a gente perguntava, ela explicava, assim, sabe, então foi uma pessoa, assim, que eu acho que me ajudou muito também nesse crescimento que a gente teve, e Com assim, certeza. mas várias pessoas, assim, também, que eu gosto de Sim. escutar e conversar e perguntar, assim, eu sou, assim, eu gosto de, de procurar bastante coisa, né? Que nem ler e tudo e perguntar mesmo, sabe? Uhum. A gente não sabe tudo, né? Então eu gosto muito de perguntar. E eu sempre vejo assim, se eu vejo um ou outro ali que às vezes destaca, né? Um veterinário, alguma coisa, os próprios veterinários que atendem a propriedade lá, né? A gente sempre pergunta alguma coisa ali, quer saber, quer ir atrás, quer o porquê das coisas, né? Ah, tá dando um monte de pneumonia, mas por quê, né? Tipo, não precisa ficar só medicando, dando remédio, né? Tem que saber de onde que veio as coisas também, né? Com certeza, prevenir Então, também, né? aham, a gente pensa assim, que prevenir às vezes é o melhor, né? Então, tem bastante pessoa assim, eu sou meio curiosa também, na internet, procuro as coisas, vejo e a gente ir sabendo também, Sim, né? com Bastante. certeza. Tem que ir atrás, né? Pra ter os resultados Uhum. também, né? Sim. Não dá pra ficar do céu, não vai cair, né? Ah, se eu quero CCS, vai ficar esperando, né? Então, tem que correr atrás um pouco às vezes e perguntar e tudo, né? Tem que ser Sim, meio curioso, né? com certeza. Marielle, que história. Parabéns pela história, parabéns para você, para toda a sua família também, né? É uma história de muita garra. Ser produtor de leite hoje a gente sabe que tem seus desafios, é todo dia, igual você falou assim: "Ah, eu Uhum. tava na ordinha da manhã, então é acordar cedo É, mesmo", e às vezes não ter hora para pra terminar. para terminar o dia. Então, parabéns por essa garra, parabéns também por ser uma influenciadora, não só para outros produtores, mas também para outras mulheres. E aí agora eu quero saber que frase você deixaria para nós no final desse episódio, que para nós, para os produtores, a sua frase aí para nós. Bom, então, né? Assim, uma frase, sei lá, é ir atrás dos objetivos, né? Colocar umas metas, objetivos e correr atrás, né? Vai ter dificuldade, vai, né? A gente sabe que nada é fácil, né? Mas assim, tem que correr atrás, dar a cara para bater às vezes, tentar, né? Tem que sempre tentar, tem que sempre ser mais otimista, né? Então, você tem que falar, não, vai dar certo e vai mesmo, porque às vezes não dê certo no meio do caminho, mas no final tem que dar certo, né? Então, assim, e se superar também, né? Tem que ir se superando ali para você poder se realizar também na vida, né? Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por ter aceitado o convite. São episódios como esses que impulsionam cada vez mais a pecuária e dão cada vez mais força para o agro brasileiro. Para a gente te encontrar, onde tem uma rede social que a gente possa estar te encontrando, um arroba aí para você deixar Uhum. para o pessoal te seguir. Bom, então eu tenho Instagram e Facebook, né? O Instagram é @mariellestockler. O Stockler é meio... mas é só procurar, não tem outra, é só eu. Então é É fácil fácil de de achar. achar. Então sigam a Sigam. Eu Marielle. sempre ponho alguma coisinha ou outra de vaca lá, né? Da Da rotina. rotina. Vaca é o que mais vão achar, né? Sim. Ainda mais as pardinhas, né? E as pardinhas? Conta para nós aí. Ela nem Falamos no fala. final só das pardinhas, né? Bom, então, eu tenho uma. Eu brinco, é uma paixão, né? Foi uma paixão à primeira vista, né? As pardas, né? Quem vê assim, sempre vê uma parda perdida no meio da propriedade. Uma não, né? Hoje já tem mais, né? Mas já faz uns 20 anos, mais ou menos, que antigamente eu tinha a Associação de Pardos Suíços, né? Então, tinha um produtor vizinho lá, nossa, que produzia só pardo suíço. E nós só holandês e Jersey, né? Naquela época tinha bastante Jersey também. E daí eles vieram assim, querendo aumentar o número de pardo, e eles davam as doses de sêmen, né? Então eles chegavam para todo mundo, deixava 20 doses, pro outro 20, pro vizinho 20, não sei o quê. E daí ficou aquelas doses lá, daí acho que um tempo eles vieram, deram de novo. E daí tinham inseminado uma vaca holandesa com sêmen pardo suíço. Daí tá, né? A primeira geração a gente sabe que dá preta ou marrom, Hum, né? Tipo, dá escura, né? Tá, nasceu uma marrom lá, né? Tudo bem.
Aí, eu não lembro direito, né, porque a gente era menor ainda, o porquê que nessa vaca que era filha de pardo suíço, ponharam um pardo suíço de novo, sabe? Não sei o porquê, né? E daí que nasceu um bichinho cinza. Cinzinha, clarinho, coisa mais linda do mundo, né? E eu falei, não, essa é minha, né? Tipo, eu olhei assim, meu bezerrinho, sabe? Eu falei, nossa, que coisa mais linda e tal, assim. E daí eu lembro que até o senhor lá, que era o vizinho que deu as doses de sêmen, né? Que fazia parte da Associação dos Pardos, ele veio lá em casa e queria comprar a bezerrinha. Acho que ela devia estar com uns 15, 20 dias, assim. E na época, há uns 20 anos atrás, né? Ele queria me dar R$500 na bezerrinha. Tipo, era muito dinheiro, Sim. R$500, né? Na época, né? E eu falei, não, eu não vou vender ela. Falei, não vou vender dele, não mais venda, porque ele achou muito bonita a bezerra também. Tipo, ele que entendia de pardo, achava a bezerrinha parda bonita ali, né? Eu falei, então realmente ela era, né? Daí eu falei, não, mas eu não vou vender. Daí não vendi ela. Daí eu falei, não, vou continuar, né? Daí consegui umas doses de pardo. E daí fui indo, só que essa vaquinha, ela criou, acho que 2 machos primeiro, depois uma fêmea, e daí tava velha já, acho que mais uns machos também. E daí só tinha uma fêmea dela, né? E eu falei, e ela velha, e daí tinha emprenhado novo. Falei, mas eu vou deixar, né? Ela tava meio da raça, mas eu deixei. Daí ela criou e deu uma fêmea. Falei, ufa, né? Pelo menos eu tenho 2, né? Daí ela teve que ir embora, coitadinha. E daí essa última bezerrinha dela, acho que tava com uns 4, 5 meses, né? Tinha uma árvore perto do bezerreiro lá, uma árvore, tipo, sei lá, já tinha mais de 50 anos aquela árvore, do mesmo jeito, no mesmo lugar, né? Tudo as bezerras passaram por aquela árvore e tudo. O que a pardinha foi fazer, né? Foi lá, colocar a cabeça e se enforcou na árvore. Meu Deus. Tipo, a árvore do mesmo jeito, sempre lá, judiação. perdi a bezerrinha mais nova. Fiquei só com uma de novo, né? Daí comprei um sêmen de novo e colocando pardo. Daí dessa que começou realmente a aumentar um pouco minhas pardas. Mas acho que foi uns 6, 8 anos mais ou menos. Até eu conseguir Aumentar o rebanho das pardas. pouquinho. Então, hoje, acho que deve ter umas 30 lá na propriedade. Olha Acho que só. dá 30. Daí, às vezes eu vendo alguma ou outra também, né? Que daí, senão... Tipo, não que elas não são ruins, elas dão bem leite e tudo, mas daí pra não aumentar bastante Sim. também. E daí sempre tem gente querendo comprar, às vezes o pessoal lá até do Nordeste já veio querendo comprar, mas eu tenho uma parda que deu 70 litros de leite, né? Então, Olha na quarta lactação, ela fechou em 70 litros de leite, né? Então, elas estão lá também, não só porque eu gosto, né? Mas porque elas produzem bem e são bem mansas, né? Então... Esse é um diferencial do pardo suíço também. Além de elas serem curiosas, né? Acho que por isso que a bezerrinha morreu lá. Elas são bem dóceis, né? Tem vaca que eu subo em cima, tudo. Então, eu vou continuar ainda com as pardas por um bom tempo, né? Até eu conseguir achar sêmen, né? Sim. Tá ficando meio em extinção as pardas, né? No Brasil, mas... Imagina, Mas elas vão continuar lá. Vão continuar lá. Aí, pessoal, então siga a Marielle para ver, né, as pardinhas lá. Marielle, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito. É muito importante a sua presença aqui para nós. E para quem quiser seguir, curtir esse episódio, nós estamos no Spotify e também no YouTube. Siga também o Nota do Leite no Instagram e até o próximo episódio.